Seja muito bem-vindo, paz seja sobre sua vida, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Sou Pablo Ribeiro, estamos aqui no canal, mais uma vez, mais um vídeo para a gente falar sobre o nosso lançamento do nosso livro, o Extraordinário, o caminho do comum ao maravilhoso. E hoje esse vídeo aqui é uma conversa que eu resolvi ter com um convidado especial. Eu vou bater um papo aqui agora, eu vou gravar um papo aqui com meu cunhado, o pastor Alexandre, lá de Angra dos Reis. Ele não está em Angra dos Reis, ele está em viagem, ele está lá no Espírito Santo, lá na cidade, lá em Batiba, na casa dos sogros dele. E eu tinha mostrado algumas partes dos vídeos que eu mandei, que eu editei essa semana para ele, e tinha ficado de marcar um dia para a gente bater um papo sobre o livro inteiro. Então, como a gente não está tendo muito tempo para falar sobre o livro todo, eu aproveitei que já estava feito esse capítulo, o capítulo primeiro, a respeito do solo infértil do comum, do vídeo que nós fizemos, que foi o vídeo 2 daquela nossa série. Eu já deixei gravado aqui, vou aproveitar aqui, vou ligar para o Alexandre, vou bater um papo com ele a respeito desse primeiro capítulo. Ele já tinha se interessado há algum tempo atrás, a gente conversa bastante, pastor Alexandre é meu cunhado, é uma pessoa que eu gosto muito, a gente está sempre conversando, e hoje essa conversa eu vou deixar gravada aqui com a gente, vou fazer uma chamada aqui lá para o Espírito Santo, já fiz a chamada, ele deve estar lá me esperando. Ele está quietinho, que eu mandei ele ficar quietinho aqui, com a boca fechada, que eu ia mandar uma chamada a ele. Deixa eu ver se ele está online aqui para a gente, só um instante, deixa eu ver se ele está, como é que está lá. Essa é a cara do Alexandre, ele já está lá, agarrado lá. Alexandre, você consegue me ver, Alexandre? Pai do Senhor. Pai do Senhor Jesus, te ouvi aí a apresentação aí, ele está em viagem, meu cunhado, que eu gosto muito. A minha parte também que eu gosto muito foi marketing, entendeu? Tem que falar que gosto muito, porra. Cara, convidar alguém que não gosta muito. Na verdade, a gente gosta de pão com manteiga. Você tem que me amar. Você que não me ama, não, para ver. Então, vamos lá. Para quem não conhece, é meu cunhado, pastor Alexandre. Está lá fazendo visita à casa do sogro dele lá em Batiba. Está dando prejuízo lá. Foi fazer a visita lá do trimestre. Uma vez a cada 3 meses você vai aí, né? São 10 dias que eu tiro 10 dias de férias a cada 3 meses. Maravilha. Aí eu peguei de surpresa, acabei ligando lá para ele, a gente tem uma diferença de fuso horário de 4 horas, peguei no pulo lá, falei, não, Alexandre, vamos bater papo agora sobre o capítulo 1º do livro, que eu vou fazer, além dos vídeos que... Fala aí o fuso horário que a gente está gravando esse vídeo agora para o pessoal saber aí. 4 horas, aqui eu estou falando, aqui são, cadê o relógio? Eu perdi meu relógio, são que horas? 7? Não, são 19h35 no Brasil e aí 23h35. 11h30 da noite aqui em Portugal. Então, 11, 23 e 35. Aqui tá tranquilo. Mas nós vamos falar hoje sobre o solo infértil do comum, é isso? Verão, isso. Você vai falar, né? Verão de um lado aqui, inverno do outro. Nós estamos com 17 e madrugada de 12 graus aqui. Eu estou no norte com 26 graus aqui, noite tranquila para dormir, de boa. Você está aí com o Brasil morrendo de frio. Tá tranquilo. Mas, só a blusinha aqui, vamos lá. Enfim, a ideia hoje é a gente conversar sobre o primeiro capítulo do livro, que é o solo infértil do comum. Eu estava conversando com o Alexandre, já tinha feito no vídeo aqui, no vídeo que eu faço, que é uma ajuda para a leitura do livro, eu explico que o livro em si ele é um chamado, ele é uma convocação a uma guerra ao comum, é uma declaração aberta de guerra contra o comum. Eu digo assim, o meu livro é para livrar você dele. Como a gente fala, é para te mostrar ele, desmascarar ele e te ajudar a se libertar do comum. Então, assim, como eu sempre falo que o cara é ruim, então eu quero bater papo com muitas pessoas, falar bastante sobre o comum para provar e mostrar para todo mundo que o comum é uma coisa ruim. O comum não é uma coisa só ruim, ele é um ambiente ruim, ele é um lugar ruim, um ambiente ruim, uma atitude ruim, um pensamento ruim. O comum está agarrado em todas as fases da nossa vida. O comum, sabe o que eu estava pensando aqui, Alexandre? O comum, muitas das vezes, é chamado do... O pessoal gosta muito disso, é o tal da zona de conforto, né? Comum é a zona de conforto. O comum é a vala onde cabe, vamos botar assim, a vala onde cabe muita gente, a maioria das pessoas se encontram lá, porque justamente a vala do comum é confortável, né? É isso aí. Assim, eu tô... É o capítulo 1º do livro,
essa parte está tendo, esse gráfico que a gente vai usar, ele não faz parte do livro gráfico, ele está todo escrito no livro, tem todo ele, mas nessas apresentações eu uso aquele gráfico que eu mandei para as pessoas da vez passada, no que eu fiz o capítulo 2, que eu já mandei para você, que mostra a questão do comum. Tem como colocar o gráfico aí, Pablo? Cara, eu não sei se eu tenho ela aqui na tela, porque eu não separei. Eu tenho ela aqui no meus slides, sim. Eu posso ver se eu consigo aqui na apresentação de slide. Aqui eu não sei se eu tenho esse no cenário aqui. Pode compartilhar comigo. Eu acabei que eu não tinha apresentado ele aqui nessa chamada, nessa gravação, não. Eu acho que facilita muito o entendimento. Tenho para você procurar o vídeo, você que está no vídeo agora, para você procurar o vídeo o vídeo 3, que falando sobre o capítulo 1 do solo infértil do comum. Você vai pegar lá o vídeo 2, na verdade, né? A introdução é o primeiro vídeo, o segundo vídeo fala sobre o solo infértil do comum. E eu vou dar para você lá, a gente vai falar sobre o gráfico do comum, que está lá, foi o slide que eu vi. Você pode procurar aqui que tem slide, eu falo lá a respeito desse gráfico que eu montei, que apesar de não estar no livro, faz parte, ele é todo detalhado no livro. O gráfico foi só uma ajuda para a gente poder fazer umas apresentações e umas palestras que a gente está desenvolvendo para cima desse tema. E, na verdade, o Extraordinário vai virar uma palestra, Alexandre. A ideia, os capítulos estão montados numa série, numa ordenação, que na verdade o fim disso é uma palestra, é uma conversa. Tá, deixa eu me ver aqui, Romanos capítulo 12, que Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que transformai, né? Como é que diz o texto? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, né? Então, assim, para sair dessa vala que eu falei, vala do comum, eu acho que a primeira coisa, a pessoa ela tem que ser inconformada. O que você acha? Eu acho que a pessoa tem que ser inconformada. Não vos conformeis com esse mundo. Porque o mundo vive na vala do comum. Vive aquela coisa de manada, né, Pablo? Aí aquilo. Todo mundo pula carnaval ao mesmo tempo, todo mundo sabe? E aí a gente vê que aquilo que é estabelecido como normal, que é a regra, já não existe regra nenhuma num carnaval, né? E as pessoas o comum tende a baixar aquilo que você fala no livro. O comum tende a baixar o padrão e levar em direção ao vício, né? Isso aí. Então vamos para o passo, que a gente já estava conversando antes. Então, eu vou voltar a conversa no começo da história para a gente para deixar a gravação no vídeo. O que é a ideia aqui? No vídeo, quando eu falo explicando a situação do comum, eu deixo lá explicada a situação, porque ele é uma coisa ruim. Ele é ruim por quê? A definição que eu uso lá no livro, que comum é tudo aquilo que não sobressai e tudo aquilo que não tem brilho. É a melhor das definições mais básicas para o comum. Comum é tudo aquilo que não sobressai, é tudo aquilo que não se destaca. Mas uma coisa que não... Como é que uma coisa que não sobressai, não se destaca, pode ser uma coisa perigosa? É que é exatamente isso que é o problema. O comum, cara, ele tem uma facilidade de se esconder muito assim. Ele parece um polvo, sabe? Aquela que o polvo sabe que no fundo do mar, que ele se transforma numa pedra, na areia, num peixe. O comum é um polvo. Ele se disfarça muito bem, ele parece uma coisa muito boa. O comum parece... Até a própria palavra comum é bonitinha. Ela tem até uma sonoridade boa, mas o comum é ruim. E no livro eu explico que ele é ruim. Ele é uma coisa sem brilho, que não se destaca. E a grande pegada do livro é mostrar para as pessoas que você precisa se destacar. Mas a ideia aqui não é assim, tem que ser melhor do que A ou do que B, eu tenho que estar a palavra que a gente usa muito hoje, eu tenho que estar em evidência. Não é isso. Por isso que eu falo, eu gosto de trabalhar, sabe, Alexandre, bem com definições. Sim, vão usar bem direitinho as definições para, na hora de eu falar as coisas, ter certeza daquilo que eu estou falando.
Por exemplo, quando eu uso no livro, eu uso a palavra comum para dizer que é uma coisa ruim. O comum é uma coisa que muitas das vezes é confundida com outra palavrinha que está lá naquele gráfico, que é normal. As pessoas confundem muito, Alexandre, a questão do comum e o normal. Então, a ideia que a gente conversar hoje é mostrar o que é normal, o que é comum. Comum é aquilo que não se destaca, é aquilo que não tem brilho, é aquilo que, ou como diz é aquilo que todo mundo faz. É o que está todo mundo fazendo. Basicamente é a moda. Em estatística, é a moda. É aquilo que está todo mundo fazendo. Ah, mas todo mundo faz, todo mundo faz, todo mundo faz, todo mundo faz. As pessoas, é o comum, é aquilo que é costumeiro a se fazer. É aquilo que você olha e as pessoas ao seu redor estão fazendo. Por isso que eu coloquei por isso que eu usei a figura de uma vala, né? Tá todo mundo dentro de uma vala. Na mesma coisa. Aí é que tá. Eu tenho a ideia da definição é botar para a pessoa assim: eu vou apresentar para você a situação. Quem tem que entender que isto é uma vala é você. Porque o próximo vídeo que eu chamo que é o próximo o próximo capítulo, que é o caminho ao maravilhoso, eu uso muito a questão de Lucas. Capítulo 15, do jovem pródigo. Ele só resolve voltar para casa quando ele entende que o local que ele estava era um local de derrota, de desprezo, de amargura, enfim. Você não sai da lama enquanto você não entende que aquilo é lama. Você não sai da lama enquanto você não entende que você não tem... Enquanto você não entender o seu propósito, você entender que você Por isso que eu disse que só os inconformados. Por isso que eu disse que só os inconformados, aqueles que não estão dispostos a ficar na vala do conformismo ali, do comum, né, que estarão, vamos dizer assim, a caminho do maravilhoso. Mas enquanto ele não perceber, né, Pablo? Não adianta. Enquanto ele não tiver a percepção que ele está dentro de uma vala e que ele é só mais ele é um boi na manada dentro dessa... Por isso que existe a gente, que nós somos pregadores, acima de tudo. Por isso o Pablo escreveu um livro, né? Assim, por isso o Pablo escreveu um livro, né? É por isso que a gente existe. A gente existe para apontar o caminho. Então, aqui na questão, vamos voltar. Comum e normal são coisas diferentes. Normal, a palavra normal é aquilo que é estabelecido, aquilo que é acordado, aquilo que é aceitado, aquilo que é acordado. Eu e você entramos numa discussão, vimos o que é melhor e acordamos isso. A palavra mais perto de normal, Alexandre, é lei. Toda vez que você for pensar na palavra normal, você tem que imaginar a palavra lei, que é a coisa mais... Porque é o seguinte, eu chego para você, a gente não sabe o que vai fazer. Então, a gente vai definir o que vai fazer, vamos conversar, vamos entrar num acordo, você vai puxar para o seu lado, eu vou puxar para o meu lado, a gente vai achar um meio termo, esse meio termo nós vamos escrever, eu, Alexandre, concordo com o Pablo, que vamos fazer assim. É aquela questão de terra. Você tem uma cerca para um lado, eu tenho uma cerca para o outro, a gente fica acertado, depois a gente resolve onde é que é a cerca, faz um documento e diz assim, a cerca é aqui. O estabelecido desse morão é aqui, já que você está na roça aí, melhor falei, o estabelecido é esse morão aqui. E vamos lá no cartório e dizemos, olha, do morão para a esquerda é do Pablo, do morão para a direita é do Alexandre, e nós acertamos assim e estamos aqui. Isso vira uma norma. Norma é uma lei. Norma é uma lei. O que é comum? Comum é aquilo que todo mundo faz. Comum é aquele negócio, você chega lá, vamos falar me veio a ideia do morão. A vaca foi lá e derrubou o morão da divisa da terra. O comum é aquilo assim, eu estou aqui, ninguém está vendo, vou pegar esse morão, vou botar um pouquinho para a direita, vou aumentar minha terra, já que não tem ninguém aqui, o morão derrubou, ninguém sabe onde é. Então, as pessoas trabalham no comum, é isso. A norma é a norma é a lei, é aquilo que é acordado. O comum é aquilo que as pessoas fazem, como você falou, porque está todo mundo fazendo. É aquela questão da manada, porque já que está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Isso é o comum. Mas só porque as pessoas fazem, qual o mal que há nisso? Então, nós vamos conversar sobre definição. Primeiro, o normal é aquilo que é estabelecido. No nosso gráfico, o normal é aquilo que é estabelecido como regra, a lei, certo? O comum é aquilo que todo mundo faz. Quando eu e o Alexandre resolvemos colocar uma regra, nós procuramos colocar essa regra num patamar moral o mais elevado possível.
que é certo, o que é justo. Já que vou voltar à questão do Mourão, se eu entendo que o Alexandre comprou a terra dele, gastou o dinheiro dele, a energia dele, o tesouro dele para comprar aquela terra, eu entendo que eu gastei o meu dinheiro, a minha energia, o meu tesouro para comprar aquela terra. Então, eu entendo que o Alexandre tem um custo para ele, como entendo para mim. Então, para que ele não tenha prejuízo, vamos estabelecer uma forma que seja justa para todo mundo. Então, quando a gente falar em acordo, Alexandre, a gente está falando em justiça. Entre pegar, como você pegou aqui o quadro, vou botar essa tela aqui em cima, você disse aqui, você chega aqui e vai colocar o nosso acordo o mais perto de uma virtude possível. Todas as leis, elas buscam a virtude numa sociedade, a virtude na relação entre as pessoas. Então, coloca uma norma que seja uma coisa que represente justiça, certo? Então, eu estabeleço um padrão justo. Então, eu tenho definições. Sei o que é uma norma, eu sei o que é o comum, entendo que esse comum está nessa variante aí entre uma virtude, e quando eu começo a descer da virtude, a palavra lá embaixo é vício, que é aquilo que é ruim, que é aquilo que deve ser evitado, aquilo que deve ser combatido. Essa é a ideia do comum. Então, assim, mas tá, Pablo, eu entendi as questões de definição, mas por que é ruim viver no comum? Por que o comum passa a ser uma coisa tão ruim? Então, a ideia do bate-papo aqui hoje, Alexandre, é a gente falar de como o comum acaba sendo prejudicial. Qual é a principal efeito do comum? Nesse gráfico aí embaixo aí, eu fiz duas observações. Você consegue ver, né? Primeira observação, eu boto assim: numa sociedade extraordinária, o normal é estabelecido em altos níveis morais, é mais perto das virtudes. E o comum passa a ser moldado pelo normal. Essa é a primeira observação. A segunda observação é a observação oposta. Ela diz que, por outro lado, uma sociedade aprisionada no comum, os vícios são cada vez mais tolerados, forçando assim a norma, a lei, a níveis morais cada vez mais baixos. Enquanto eu tenho uma sociedade extraordinária que puxa sempre as suas normas para cima, para a virtude, uma sociedade presa ao comum, ela sempre puxa para baixo em direção aos vícios. Então, assim, a ideia é entender isso. Eu comecei a conversar com o Alexandre aqui, a gente usou o exemplo, não foi do professor, e foi da questão das drogas. Das drogas eu uso até no vídeo. Eu falei que, se você pegar a norma, a lei de 40 anos atrás, você disse que você não podia, de hipótese nenhuma, nem falar em droga, certo? Porque isso aí. Mas com o passar do tempo, porque não havia punição, as pessoas começaram a relaxar, começaram a aceitar, né, Alexandre? O gado começou a aceitar tudo. As questões, o comum, já que todo mundo faz, a lei teve que ser mudada. A sociedade foi obrigada a mudar a lei, porque a lei já não era obedecida por ninguém mais. Então, o que você tem hoje é uma lei que diz que até 40 gramas, se alguém pegar você 40 gramas de uma droga, você não vai nem preso mais. Nem falar que isso, Pablo, pontuar que isso foi estabelecido pela Suprema Corte, que é o Superior Tribunal Federal aqui no Brasil. Sim, aqui no Brasil, uma pessoa que for pega com 40 gramas, portando 40 gramas de entorpecente, de maconha, ele não é considerado um traficante, ele é considerado um usuário. Embora, né, isso tenha sido aprovado por uma Suprema Corte de Juízes, isso não é estabelecido. Eu não posso falar muito, porque eu não virou norma. Aí, o que acontece? Isso aconteceu aqui. Essa semana por quê? Porque o comum, porque está tão comum fumar maconha no Brasil para muitas pessoas, é tão comum fumar maconha. Você estava falando aqui e eu estava meditando. Toda norma, na verdade, quando o comum é que estabelece a norma, quando as pessoas, para facilitar. O comum, na minha visão, né? Não sei se eu estou falando alguma besteira. O comum, todo mundo faz isso, todo mundo está fumando maconha, Aí tem aquela pressão de algumas pessoas dentro da sociedade que dizem assim, poxa, maconha não, sabe?
como num país vizinho aqui, se eu não me engano, Pablo, Uruguai. Você me corrija aí, não sei se é no Uruguai ou algum outro. Uruguai. Vamos lá. Legalizaram, e tem aí um lobby muito grande, legalizaram o aborto. Por quê? Porque é comum as mulheres que não querem, chama-se filho indesejado, né? Não vamos entrar no mérito, vamos só citar os fatos. Aí começou comum as mulheres fazerem aborto. Então é o seguinte, já que é tão comum, vamos estabelecer a norma. Ou seja, aquilo que numa sociedade extraordinária, que ela preza em olhar para as virtudes, os valores de uma sociedade extraordinária, mas essa sociedade ela não quer isso. Aquilo que torna comum, se até um tempo atrás era inadmissível se matar uma criança no ventre e se abortar, agora, já que virou comum, vamos fazer o seguinte, aquilo que você falou e está aqui no gráfico. O comum acaba empurrando o normal em direção ao vício e fazendo com que a sociedade fique cada vez pior. Mude a lei, a lei que era uma lei virtuosa, perde-se da virtude e empurra-se a lei para mais perto de um vício. Então, assim, a sociedade, toda uma sociedade, assim, quando você tem uma sociedade que todo mundo faz aquilo que é igual ao outro, a questão da manada, todo mundo, ninguém tem ideia, vai sempre acontecer isso, porque o comum não é um erro. O comum não é uma mal falta de administração, o comum não é uma má gestão de tempo, o comum não é apatia. Não, o comum, ele é uma ferramenta, eu vou dizer espiritualmente falando, ele é uma ferramenta diabólica para poder empurrar. Assim, e na história da humanidade, né, eu uso a Bíblia, nas histórias que tem na Bíblia, para identificar ali um padrão comum, uma norma estabelecida por Deus, um padrão comum como as pessoas viviam, e o resultado que é a norma dos homens sendo colocada para baixo, bem abaixo da norma colocada com Deus, e os resultados. É sempre assim, era lá na antiguidade bíblica, foi assim na antiguidade histórica, fora da Bíblia, nos reinos, nos impérios, é na nossa sociedade hoje e é no mundo hoje. O comum é uma Deixa eu te fazer uma pergunta. É uma grande ferramenta para empurrar a sociedade cada vez mais para o buraco, para o poço chamado Eu quero fazer uma pergunta para você. Tá. O foco principal, aqui eu estou vendo aqui, numa sociedade... Eu preciso entender o seguinte: a gente sabe que uma sociedade, um grupo de pessoas, nós sabemos que toda nação é composta por vários grupos de pessoas, mas uma sociedade ela só vai mudar a partir de que os indivíduos que compõem essa sociedade saírem da vala do comum e ir em direção às virtudes, tá? Então, o propósito do livro, qual seria o propósito do livro? Pensar em sociedade ou pensar em indivíduo? Como eu já te conheço, eu acho que esse livro ele tem mais o propósito de levar a pessoa, o leitor, a pensar em si, né? No indivíduo. Sim. Ou ele seria abrangente de tal forma que você pensa em falar a uma sociedade? Olha só, a questão é você identificar padrão. Eu gosto muito assim é igual mecânico, né? Sabe o mecânico quando fica examinando o erro no carro, ele fica olhando, fica ali procurando o erro, ele olha para um lado, olha para o outro, olha a elétrica, olha a mecânica, olha a hidráulica, olha todos, olha todas as partes do carro para entender a questão do defeito, entender qual é o padrão que levou aquele defeito. É igual o médico, você vai no médico sentindo uma dor, ele pergunta onde você foi, o que você comeu, com quem você andou, o que você bebe, se você é alérgico, se você não é alérgico, o que você está sentindo, se você teve febre. Ele faz uma sondagem muito grande para identificar um padrão e depois que ele identifica um padrão, ele vai atrás da solução do negócio. O livro, ele mostra como comer, ele identifica esse padrão. O livro, ele identifica esse padrão.
Ele mostra a situação do comum, mostra a situação do normal, mostra essa fluidez entre um vício e a virtude. A ideia no livro é mostrar para você identificar esse padrão. Assim, a ideia é trabalhar... Por quê? Quando a sociedade desce ladeira abaixo, essa descida de ladeira abaixo, Alexandre, ela é assim: hoje é domingo, está tudo cheio de virtudes. Amanhã, segunda-feira, a sociedade está toda desvirtuada. Não, isso nunca acontece do domingo para a segunda. Eu uso muito isso. Isso nunca acontece do domingo para a segunda. Esse caminhar é um caminhar lento, devagar. Só que ele é metódico, ele está sempre ali, ele é repetitivo, ele é um padrão repetitivo. Lembra que lá eu digo assim: primeiro você estabelece uma norma o mais perto do possível da virtude. Ponto. Voltando a falar que a gente usava lá a questão de drogas ou a questão dos professores, a norma diz que você tem que ter respeito e essa pessoa merece o seu respeito e a sua admiração. Então, numa sala, assim, amanhã o Estado não resolveu colocar uma lei no outro dia de manhã cedo, assim, a partir de hoje o professor não pode nem falar com o aluno. A lei hoje diz que o professor não pode nem reprovar o aluno. O cara amanheceu de um dia para o outro e criou uma lei dessa? Não, isso não aconteceu. Como é que isso aconteceu? Isso aconteceu o seguinte: um indivíduo, uma vez, xingou a professora. Lá em cima, lembra quando a norma, há 40 anos atrás, era lá em cima? Estabelecida lá em cima, que a professora exigia respeito, admiração. Um dia, um aluno xingou a professora. E nesse dia, não houve punição para ele. Há uma transgressão da norma, essa transgressão não é punida. Aí fica todo mundo, mas o Zezinho, vamos queimar o Zezinho. O Zezinho xingou a professora e não foi punido. Aí amanhã o Zezinho xinga de novo. Ele não é punido de novo. Lembra que a norma manda punir. Aí você é conivente, é bonitinho, é lindinho. No terceiro dia, a Mariazinha xinga também, porque o Joãozinho xingou. Entendi. A impunidade acaba gerando o comum, que vai acabar empurrando a norma em direção ao vício e vai fazer com que... A transgressão ocorre, não há punição. Esse padrão vai ser repetido pela Mariazinha, pelo Joãozinho, pelo Joaquim. E acontece hoje, e durante um mês aquela escola já muda. Aí daqui a pouco a escola do lado muda também. O Estado muda, que muda uma nação, que muda um povo todo. Porque, afinal de contas, ninguém mais chama atenção porque fala um palavrão na sala. Hoje passa o palavrão, amanhã passa a falta, depois passa um tapa na cara da professora. Aí daqui a pouco o que acontece? Como as pessoas e depois que o negócio começa a ficar muito ruim, você tenta voltar à norma, você não consegue mais. Porque está todo mundo na sala de 40 alunos, todo mundo fala palavrão. Então, quando você tenta voltar à norma, vai exigir muita força. E a força vai virar violência. E a violência vai dar mais força ao normal, o comum. O comum gosta da violência, o comum gosta do combate, o comum gosta da confusão. E nisso ele vai. Então, assim, lá em cima, e isso vai. Aí, daqui a pouco, você não consegue combater. A lei hoje diz, meu filho, que o professor não pode falar nada. Então, porque a norma, o que era normal, foi reduzido. No Brasil temos o quê? Uma norma perto do vício. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que não é errado, olha só, eu não estou aqui para condenar, tem coisas que são certas. Eu só estou tentando imaginar um padrão que nem tudo que está hoje como uma norma é uma coisa perto da virtude, ela foi empurrada para baixo pelo comum. E é isso que eu estou entendendo das pessoas. Essas coisinhas poucas empurram e a norma vai mudando para baixo. Então, assim, o que eu acredito? Eu acredito o seguinte: esse padrão se repete para a subida, esse padrão se repete para a descida. Esse padrão desceu com as pessoas sendo levadas ao comum. O comum força a barra e empurra a lei para baixo. É o que acontece. Existe uma coisa que consegue mudar isso, que é a atitude extraordinária de uma só pessoa. Eu acredito que uma pessoa, o Zezinho, que começou a xingar, que provocou toda essa mudança, ele pode, aqui embaixo, o Joãozinho, no meio dessa virtude, no meio desse vício, ele pode enxergar que a situação dele não é ruim, não é boa, né, perdão, ele diz que assim, cara, a norma que a gente tem é muito longe das virtudes, a norma que a gente tem pode tudo. A norma que a gente tem, não posso nem reprovar um aluno, não posso falar com o aluno, eu não posso nem dar oi para o aluno, se o aluno me der na cara, eu tenho que aceitar, se o aluno roubar o celular, eu tenho que falar assim, pode levar a filha, amanhã eu compro outro.
Então, assim, o aluno vai dizer assim, peraí, está errado. Quando você acordar e ver que o normal que você está inserido está muito longe de uma virtude, está cada vez mais perto dos vícios e do ruim, você diz assim, opa, peraí, mas sempre foi assim? Não. Quando você descobre que nem sempre foi assim, que tudo foi criado para que você ficasse aqui na virtude, você diz assim, não, eu não quero mais isso. Aí você, através de atitudes extraordinárias, você aponta para cima para as virtudes e sobe. E nesse subir do indivíduo, da pessoa, você arrasta multidões. Você arrasta. O cara lá em cima arrastou multidões para baixo. Uma pessoa consegue mudar toda uma situação. Isso não é um sonho, não é uma utopia. Isso é história. Se você olhar, vamos para a Bíblia está cheio disso. O livro de Reis, como a gente estava comentando agora há pouco, o livro de 1ª e 2ª Reis, 1º e 2º Samuel, 1º Samuel, 2º Samuel, Reis e Crônicas, você vai ver a história disso. Quando um rei é ruim e começa com atitudes abaixo da norma estabelecida por Deus, todo mundo vai para o buraco junto, a nação vai para o buraco junto. Toda vez que Deus usa um rei, e esse rei olha assim, não, cara, nós estamos muito longe daquilo que Deus quer, e ele traz a sua vida para perto de Deus, ele traz a nação todinha para perto de Deus. Entende? Então, assim, eu acredito no livro como uma ferramenta de mudança para uma pessoa, para que essa pessoa replique isso. Porque, assim, Alexandre, uma coisa eu aprendi. Quando você sai do comum e você vai para o extraordinário e chega ao maravilhoso de Deus e começa a viver uma vida maravilhosa, que é a vida dos frutos do Espírito Santo de Deus, é impossível as outras pessoas não te enxergarem. É o maior evangelismo que acontece. As pessoas, uma hora vão dizer, mas o que está acontecendo com a sua vida? O que está acontecendo? Aí você explica o caminho que você teve, das garras do comum até a vida que você está vivendo. Olha, você pode viver o maravilhoso, mas o maravilhoso exige atitudes extraordinárias. Primeira coisa, exige que você entenda que o comum é ruim. É a nossa vida de pregador, cara. A gente prega para o mundo dizendo assim, gente, o mundo que vocês vivem está condenado. O mundo que vocês vivem não é um mundo que Jesus planejou para você. Deus não criou um mundo nessa desgraça que está aí. Deus não criou um mundo nessa guerra. Deus não criou um mundo nessa sujeira. Deus criou um mundo em virtude. Um homem atrás de uma vidinha comum. Se todo mundo faz, né? Afinal de contas, Adão olhou assim, já que a Eva mordeu, né? Se ela mordeu lá e não morreu, eu vou morder também. Então, assim, já que está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Mas não pode, é igual a gente falou, se as pessoas não entenderem que onde ela está é a situação comum, ela nunca vai sair dali. Então, o livro é um tapa na cara para dizer assim, gente, acorda, o comum amordaçou a sua vida, prendeu você e você não consegue enxergar. Vamos usar isso para dentro da igreja? A minha ideia é alcançar crentes, cristãos, pessoas que estão dentro da igreja, para dizer assim, olha, vamos ver a situação da sua vida hoje? Como é que está a sua situação? Eu estou vivendo uma vida igual todo mundo está vivendo. Afinal de contas, eu estou na igreja e está todo mundo fazendo isso. Para! Eu uso no primeiro capítulo lá a ideia da igreja de Laodiceia. Meu irmão, você chegava na igreja de Laodiceia, todo mundo achava que era crente. É na igreja bonita, numa cidade bonita, num comércio que todo mundo falava inglês, francês, espanhol, enfim, não sei a língua que falava, mas todo mundo era um centro mundial, onde todo mundo falava várias línguas diferentes, era um centro de dinheiro, então era uma igreja rica de pessoas ricas, influentes, que viviam uma boa vida e que achavam que era uma igreja. Aí um belo dia, aparece lá o João, na ilha de Pátimos, Deus revela para ele e escreve ao anjo daquela igreja assim, olha, você não é nada daquilo que você acha que você não. Se eu fosse você, eu comprava colírio para você abrir os seus olhos e ver que a vida que você está vivendo é igualzinho à vida da outra sociedade todinha. Acorda, porque a vida que você está vivendo... Né? Vou levantar o dedinho para poder falar, hein? Isso aí. Então, assim, esse é o comum. Eu acredito que uma pessoa mudando, muda. Se as pessoas não entenderem o que é o comum, já era. O que uma pessoa precisa para poder sair do comum? Descobrir que mora lá. A resposta mais básica é descobrir que mora lá. Enquanto você não descobrir que você mora no comum, você não vai querer sair do comum. Enquanto Jesus não falou assim, olha, porque você não é crente, você não é frio, você é morno,
Enquanto você não entender que é, você não sai. Lucas capítulo 15, o filho pródigo. Quando é que ele resolve voltar para a casa do pai? Quando está com muita fome na terra que ele está, quando ninguém está dando alimento para ele, quando ele está muito desgraçadamente perdido, sozinho, sem os amigos, sem dinheiro, sem casa, sem trabalho, morrendo de fome, ele diz assim, caramba, eu vivia na casa do meu pai, eu tinha todas essas coisas. As pessoas que moram lá são bem tratadas. Ele não lembra só da prosperidade, não. Ele lembra do amor. Ele diz assim, os jornaleiros da casa do meu pai são bem tratados. Ele não lembra só de dinheiro. Ele lembra do tratamento que o pai dava a qualquer um. Ele lembra disso. Então, ele só resolve sair dali, Alexandre, quando ele cai em si. E ele diz assim, vou voltar para casa. E eu fiquei pensando essa semana, essa volta para casa dele, para ir para lá, para ir para o chiqueiro, Alexandre, é muito fácil. Porque você tem dinheiro, tem amigo, tem bebida, tem farra, tem um monte de gente para ir com você. Só que voltar para casa, você volta sozinho. Ele estava sozinho, sem amigo, estava sem sandália, estava sem vestido, estava passando fome, estava passando necessidade, no meio de uma terra com fome, no meio de desgraça, de pessoas que não gostavam de ninguém, que olhavam assim, mas você quiser comer, você come bolota de porco. De pessoas sem amor, ele volta para casa. E Alexandre, o pai não foi buscar ele lá. Ele teve que voltar o caminho para trás, de pé no chão, passando frio, tendo que ser arriscado de ser morto no meio do caminho. Ele tem que voltar. Esse voltar atrás é assim. Você perguntou, o que a pessoa tem para sair do comum? Primeira coisa é entender que o comum é o inferno. É o inferno. O comum é as garras do diabo. Segundo, é querer voltar para casa. Se você não sente saudade de casa, Alexandre, você não volta para casa. O que a pessoa tem que sair do comum? Tem que entender que o lugar que eu estou é ruim, aqui é ruim, e que eu não fui feito para isso. Eu não fui feito para ser escravo, eu fui feito para ser filho. Eu larguei a mão de ser feito filho para viver como escravo. Eu entendo o meu propósito. São palavras-chave do meu livro. É o comum, que é o lugar. Propósito, que você tem que entender qual é o propósito de Deus na sua vida, que seu propósito foi feito em virtudes altas. Como é que Deus diz? Meus planos para vocês não é planos de guerra, são planos de paz. Quando você se vê na guerra, você diz assim, Deus planejou a paz para mim. A guerra é ruim, ela é ruim, então eu vou de volta para a paz. Só sai do comum quando você enxerga que você está numa sociedade comum e que aquilo é ruim e que tem que sair. Sou um homem impuro, de impuros lábios, que vive numa sociedade de impuros lábios. Aí Deus tira o profeta. Enquanto não acontecer isso, Alexandre, meu Deus do céu, a pessoa continua comendo porco, bolota de porco. Eu acho assim, e vejo que é o seguinte, as pessoas estão dentro de um ritmo hipnótico. As pessoas que estão na vala do comum, elas estão... Não sei se você vai lembrar, de um livro que nós lemos, lembra, né? Lembro. Que é chamado o tópico, uma das palavras mais citadas dentro do livro, que nós já lemos, é chamado ritmo hipnótico. Então, essas pessoas que eu digo que estão na vala do comum, estão dentro de um ritmo hipnótico e elas acham que estão agindo de forma racional e estão governando a própria vida, mas na verdade elas não estão. Elas não estão. Quem está nessa vala do comum, ela para mim está dentro de um ritmo hipnótico. E eu estava lembrando aqui também sobre o homem de ouro de Platão. É um homem racional e político. E a gente sabe que a sociedade grega ela primava, a filosofia grega primava para olhar, né, a natureza. Os pré-socráticos começaram olhando para a natureza primeiro. Depois de Sócrates, eles se voltaram para o próprio homem, né, em busca da verdade. A filosofia grega buscava isso. Então, quando a gente olha para o Homem de Ouro de Platão, vou só fazer esse adendo aí que vai agregar ao livro e aquilo que eu comecei a falar. A gente vê que, naquela época, eles primavam. O Homem de Ouro era um homem racional, ou seja, ele buscava o sentido da vida e as coisas a partir da razão, e político.
a política, a gente pode traduzir política como governo, e se a gente levar isso para um homem, já que você falou na minha resposta ali, que esse livro ele é voltado para o indivíduo, eu acho que a primeira coisa que o ser humano precisa e que a gente precisa hoje é autoconhecimento, sabe? Olhar e ver aquilo que você falou, o Estado, enquanto o rapaz o filho pródigo não olhou e viu a condição em que ele estava, que você citou agora há pouco aí, e caiu em si, e o texto vai dizer assim, tantos jornaleiros de meu pai têm, né, o que comer, e eu aqui passando necessidade, comendo bolotas, né? Aí ele diz o quê? Isso nada mais é do que cair em uma autoconsciência. Ele tá ali um autoconhecimento, ele tá percebendo a situação em que ele se encontra, né? Então eu vejo que essas pessoas que vão ler o livro, que estão na vala do comum, eu vou usar muito esse termo, Pablo, que estão na vala do comum, e que a cada dia que passa a norma ou a lei, como você usou, é mais direcionada para baixo na direção dos vícios e, consequentemente, levando para uma sociedade decaída, pervertida, mas as pessoas por isso que eu até citei, né? Romanos 12, sobre não vos conformeis com esse mundo. Eu sou esse tipo de pessoa, eu sou um cara inconformado. Então, eu procuro ser uma pessoa, aprender, você também, para que eu seja um homem cada dia melhor. Mas para isso eu preciso olhar para o lado das virtudes e não para o lado dos vícios e sair da vala do comum. Então, o que a gente poderia deixar nesse vídeo, que eu tenho até que a gente já tem que encerrar, sim, da minha parte, né? não, É que incentivar as pessoas a saírem do ritmo hipnótico, tá? Porque a gente sabe que existe o mundo natural e existe o mundo espiritual. O mundo espiritual, o sobrenatural, a palavra já diz, né? Está acima do natural. E nós sabemos que existe aí Satanás, né? Para quem não acredita, um abraço, tá? Tudo de bom para você. Mas eu acredito em Deus. Se você não acredita, então acredita pelo menos no diabo. Assim, ele é manipulador, tá? Próprio Jesus vai dizer que ele veio para roubar, para matar, para destruir. E Jesus vai dizer: eu vim para que vós tenhais vida e vida com abundância. Então, a Bíblia também vai dizer que o mundo jaz no maligno, né? A terra ela foi dada ao homem, o homem perdeu a autoridade, o governo. Política é governo, ele perdeu a autoridade sobre essa terra, sobre governar, não só sobre a terra, mas sobre si mesmo. Então, é por isso que eu olho o seguinte, que enquanto a pessoa ela não pula para dentro, ela não tem autoconsciência, ela não entende a si mesma e por que a vida dela está dentro dessa vala do comum, oscilando, ora em direção à virtude, ora em direção ao vício, né? Ficou muito bom esse seu gráfico aqui. Enquanto ela não entende e ela não passa a governar a si mesmo, sabe? E a gente só consegue ter autogoverno, né? E a Bíblia vai incentivar a gente, vai dizer que o homem mais virtuoso para a Bíblia é aquele que é capaz de governar a si mesmo, né? E esse governo a gente sabe mais para frente, né, Pablo? Nos próximos vídeos aí, o livro vai ajudar a gente a falar sobre como você sair dessa vala do comum. Mas hoje a intenção hoje é só mostrar. A intenção do capítulo 1 hoje é só mostrar que esse solo infértil do comum hoje é só o capítulo 1, gente, sim, tá? Sim, sim. Eu acredito que o Pablo deve me chamar para alguns outros aí. Então, assim, a intenção do Pablo hoje, nossa, aqui, é mostrar que você pode sair desse solo infértil do comum ou dessa vala do comum, onde a maioria das pessoas estão. Ô, Pablo, essa é a minha pontuação que eu queria fazer aí. Então, a gente vai, para terminar, uma coisa que você fala quanto a o grande problema aqui, o primeiro grande problema aqui é você apontar para a pessoa e mostrar para ela que ela está no comum. O segundo,
A gente sempre trabalhou com discipulado. E eu sempre falei em discipulado assim, você tem que ler Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, enfim. Começa com Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Lê umas 2 vezes, depois que você lê o evangelho umas 2 vezes, aí você lê o restante do Novo Testamento. Quando você lê o Novo Testamento umas 4 vezes, depois a gente vai começar a ler o Antigo Testamento. Mas vamos começar pelo Novo Testamento. E uma coisa eu sempre digo assim, os 4 primeiros capítulos, Mateus, 1, 2, 3, 4. Quando chegar em capítulo 4, é a primeira pregação de Jesus. Ele diz assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É a primeira pregação de Jesus que repete a pregação de João Batista. Ele diz assim, arrependimento. Sem arrependimento, não há nada. Ele prega para que as pessoas entendam que eles estão no comum, querendo que as pessoas se arrependam. E o arrepender, Alexandre, é olhar para dentro de si. Só que o homem, quando olha para dentro de si, ele olha com seus próprios olhos, com a justiça própria, e ele não consegue se culpar. Porque o problema da autoconsciência é o problema do homem contaminado pelo pecado, de olhar o pecado e não conseguir ver que ele é pecado. Só que quando, pela luz do Espírito Santo, ele mostra que a norma não é essa que você vive no comum, porque as pessoas confundem muito. Quando eu olho para mim e uso a autoconsciência, eu uso muito aquilo que eu imagino que é a norma. Quando eu encontro com Jesus, cara, eu descubro que a norma está lá em cima e eu estou muito longe dela. A Bíblia diz que quem convence um homem é o Espírito Santo de Deus, que mostra assim, você está todo errado, meu irmão. Então, assim, enquanto você não entende que arrependimento é olhar para Cristo, pegar a palavra dele e esfregar na sua cara e dizer assim, caramba, eu estou todo errado, que assim, enquanto não houver, porque os próximos capítulos do livro, como você falou, o capítulo 3, que é a gênese do extraordinário, que é quando o extraordinário nasce dentro de você, você tem que saber quando é que é o extraordinário de Deus. Porque o capeta sabe que vai te perder, ele vai arrumar um monte de trocinho para poder te enganar, achando que você vai achar que você está tendo atitude extraordinária que não são. A primeira coisa ele precisa, mas para que o Espírito Santo possa entrar e iluminar através da pregação do Evangelho, e ele entender que ele está numa vala do comum, ele precisa ter um mínimo de consciência, e aí sim ele buscar a verdade, buscar no sobrenatural e encontrar, porque o que as pessoas, o que a gente vê cada vez mais é que as pessoas estão cada dia mais perdidas, cada dia mais elas estão perdidas. Então, um pouquinho de consciência e o Evangelho alcançando essa pessoa, e essa pessoa olhando realmente para quem é Jesus, né? Porque Jesus não foi, Jesus é. Para quem é, Jesus só foi para quem crê num Jesus histórico. Mas o Jesus que nós cremos não é um Jesus histórico, é um Jesus vivo. Ele é uma pessoa que me cobra, Alexandre. Se tem uma coisa que Jesus faz é me cobrar. Ele me cobra atitudes extraordinárias. Ele me cobra que eu seja diferente. Ele me cobra que eu seja. Claro, quando ele disse assim, vós sois. O padrão de Jesus veja o que ele disse aos primeiros discípulos, né? Ele diz assim: vós sois luz do mundo e sal da terra. E outra coisa que ele disse, quem me segue não andará em trevas. A gente vê que a vala do comum, né, coloca as pessoas estão hipnotizadas dentro de treva total, acham que elas vão encontrar sentido na sua vida quando alcançarem bastante bens materiais ou uma conta bancária com aí muitos euros, aqui no Brasil muitos reais ou dólares, seja lá o que for, sendo que nós sabemos de onde nós saímos, né, Pablo? Quem éramos nós. E a gente viveu muito. Eu sei que esse livro ele tem um propósito de realmente tirar as pessoas da vala do comum. E é isso. A gente vai fazer outros vídeos aí e espero ter contribuído com você aí, tá bom? Maravilha. Eu não resolvi ir para Cristo. Eu aceitei o chamado dele. É diferente. Vou parar de beber hoje, eu vou para Jesus. Não foi isso não, meu filho. Foi o Espírito Santo de Deus dizer assim, seu safado, toma jeito na sua vida. A tua vida é uma desgraça. Eu aceitei, eu entendi e aceitei. Então, a verdade é essa. São brigas para os próximos capítulos, a nossa briga. Mas a ideia hoje, a ideia é mostrar para as pessoas o quão ruim é o comum
Como é que eu saio dele? E aí, sair dele, você assiste os outros vídeos lá da série de vídeo e fica batendo papo, aí, a gente vai bater papo aqui. A gente já falou 49 minutos, a gente fala pra caramba, entendeu? Tava gravado. Eu não sei se eu falei 49 minutos, não. Deixa eu ver aqui, tá aberto. Te agradeço eu não sei se eu falei 49, não, mas eu espero ter contribuído. Eu espero ter contribuído aí, tá? O pessoal aí do seu canal aí, espere pelos próximos capítulos aí. A gente vai dando esses spoilers aí para que vocês possam pensar na vida que vocês estão levando, né, Pablo? Entrar no... Né? Olha para o lado e vê como é que está a sua vida. Essa manhã está legal. Então faz assim, vamos pegar os seus olhos, vamos falar que hoje muda, põe um colírio aí na palavra de Deus e veja se a vida está legal. Pega a Bíblia, começa a ler ela, começa a orar e dizer, Jesus, o que o Senhor quer para mim? Eu estou vivendo o extraordinário de Deus? Eu estou vivendo o meu... Alexandre, a palavra aqui é propósito. Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. Sim, falando para cristãos... Você está falando para cristãos, para pessoas devotas, cristãs e que estão já dentro do reino de Deus, essa sua fala agora, né? Agora, tem as pessoas também que podem assistir esse vídeo e ela pode também olhar, porque ver se essa vida dela está fazendo sentido. Porque a vida, eu costumo dizer, a vida é uma grande aventura onde ninguém vai sair vivo dela. Eu acredito que nós temos, todo dia que nós acordamos, temos um dia para fazer a nossa vida, a nossa passagem por essa terra um pouquinho melhor, né? E assim, porque biblicamente a única vida que a gente pode dizer que ela existe é a vida eterna. E como você conhece aquele jeitinho que eu falo, né? Tem até no meu canal também, que eu digo que as pessoas acham que elas são um corpo, né? Um corpo e morreu, acabou, mas na verdade eu costumo dizer que você, né, que vai assistir esse vídeo agora até o final, todo ser humano ele é um espírito que tem uma alma que vive dentro de um corpo. Seu corpo é da terra. A sua alma e o seu espírito são do céu. São do Criador dos céus e da terra. E tudo aquilo que ele criou um dia volta para ele. E tudo aquilo que ele criou um dia volta para ele. O seu fôlego, o seu espírito e a sua alma. O corpo é pó, vai descer ao pó da terra, mas o espírito e a alma que foram criados em Deus voltam para ele. Então, eu sempre dou um conselho às pessoas que elas procurem conhecer a Deus e andar com Deus aqui na Terra, porque inclusive eu estava pregando para um rapaz essa semana aqui, explicando isso para ele, porque ele até falou, lá vai ter um portão. Eu falei, pois é, você nunca andou com ele aqui na Terra, e um dia você vai se apresentar diante dele, e aí, como é que você vai passar por aquele portão e viver eternamente com ele se você nunca se interessou por ele aqui na Terra? Em Apocalipse vai falar sobre a morte eterna e a vida eterna. Então, se aqui você nunca quis ser luz, como diz ali em João, né, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Tem gente que tem prazer no comum e andar em direção ao vício e não em direção às virtudes. Tudo bem. Eu costumo dizer que o ser humano tem duas dádivas dadas por Deus, que é a sua vida e a sua liberdade, né? E você tem a liberdade até de não querer Deus, mas a pessoa precisa saber que Deus ama a sua criatura que foi feita à sua imagem e semelhança. Fica aí a minha mensagem no final, Pablo, um abração para você. E a hora que você puder, como eu fiz a ligação aqui, né? Hoje partiu de mim, mas da próxima aí você pediu que a gente batesse esse papo. Hoje quem encerra a ligação sou eu, mas da próxima vez você já faz a ligação aí, me chama, a gente vai no próximo papo. Eu tô aqui eu vi aqui no vídeo aqui um pastel com Coca-Cola, eu tô com saudade de comer pastel, que o pastel aqui é doce, isso, né? Aí, então, aí você me chamou na hora do pastel com Coca-Cola. Tá bom, um grande abraço, fiquem com Deus. Deus te abençoe, tá? Fiquem em paz. Paz do Senhor Jesus Cristo aí, tudo de bom para vocês aí. Um abraço, paz. Isso aqui acabou. Alexandre, são o Iga, a gente já tem 50 minutos de live, de transmissão.
Isso, nem transmiti ao vivo hoje, vou botar no canal amanhã, mas fica aí. Eu agradeço a sua participação, agradeço ao Alexandre a participação dele. A conversa hoje foi sobre o primeiro capítulo, né, o solo infértil do comum. Eu devo estar fazendo isso com mais alguns outros amigos, outras pessoas, convidar assim de relance e fazer mais umas chamadas aqui. Então, que isso... A ideia é que fique um conteúdo com bastante pessoas com pensamentos diferentes, pensamentos com mais amplos, para a gente poder conversar bastante. O livro, na verdade, ele é só o pontapé de uma grande aventura rumo ao extraordinário. Então, que sirva de uma ferramenta para a gente, que seja bênção na vida de todo aquele que for alcançado pelo livro e bênção na vida de todo aquele que conseguir enxergar um vídeo desse. Que Deus abençoe essa vida, paz seja contigo, agradeço a tua permanência até agora aqui, em nome de Jesus. Um abraço.